Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui no Colégio Estadual Militarizado Professora Conceição da Costa e Silva para uma conversa com a professora Carmen Gil. A professora Carmen Gil é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e está aqui para um bate-papo com os PIBIdianos que estão desempenhando o projeto sobre educação patrimonial, trabalhando com os nono ano. E a gente está aqui para essa troca, para compartilhar saberes e aprendizagens. A partir de agora, vocês vão estar participando dessa roda de conversas, onde os meninos estarão direcionando suas perguntas, suas dúvidas e seus anseios, e a professora vai estar contribuindo com aquilo que ela já vem desenvolvendo no campo do ensino de História. Boa tarde, professora Carmen Gil. É prazer conhecer, sou o Leonardo. Vou fazer a minha pergunta, aqui é a minha primeira pergunta. Primeiramente, gostaria que a senhora falasse um pouco da relação entre o observador e o objeto, isto é, de quem detém a memória, ou seja, nós, e a representação material ou não desta memória, ou seja, o patrimônio. Como é que se dá esse processo mental? Porque a professora Margarida de Oliveira, juntamente com o professor Itamar Freitas, vai nos falar que patrimônio não existe, justamente por ele ser posterior ao discurso que o anuncia. Para a senhora, esta observação faz sentido? Ou será que também podemos localizar patrimônios fora desse complexo escopo chamado simbolização? Olá a todos, todas. Obrigada por esse convite, Gleicimar, e que é a professora, que trabalha aqui com vocês. É uma grande honra estar aqui nessa cidade que eu estou conhecendo pela primeira vez. E poder conhecer a escola, poder conhecer o trabalho de vocês e conversar um pouco sobre esse tema, o patrimônio cultural. Eu concordo, claro, Margarida e Itamar são duas referências aí no campo do ensino de história. E patrimônio, eu acho que a gente precisa pensá-lo sempre na perspectiva de que é uma atribuição de valor, O que é patrimônio? São escolhas implicadas em relações de poder. Então sempre está implícito essa decisão sobre o que colocar em evidência no cenário público e vão ficar coisas de fora. Portanto, ele não existe nesse sentido, porque ele é uma construção, já que ele é uma atribuição de valor, uma escolha implicada nessas relações de poder de quem decide, quem escolhe. Então, sim, eu concordo e acho que a história cabe nesse processo discutir essas escolhas. Que memórias ganham visibilidade no cenário público num determinado momento, num determinado contexto, porque estas memórias, neste momento, elas estão em visibilidade e porque num outro momento ela entra em latência, Então, este é o papel da história, não é pensar na valorização, conservação, preservação, enfim, isso são desdobramentos. Nós, enquanto professores de história, nós não nos situamos dentro do IFAM, Nós estamos dentro das escolas, portanto, nosso papel, tanto na academia como na universidade, é exatamente fazer o debate dessas memórias. Olá, professora Carmen, tudo bem? Eu sou o Davi e eu vou direto para a minha pergunta. Aqui na cidade nós temos uma estátua dedicada à figura do garimpeiro. Inclusive ela está erguida no centro da cidade para que seja impossível não ser observada. E com essa exposição midiática dos últimos tempos, ganhou força um velho debate envolvendo a relação garimpo-terra indígena. Dito isso, esse mesmo monumento ao garimpeiro que falei vem sendo cada vez mais alvo de críticas. Há quem pense que deveria ser retirado. Outros defendem sua permanência sob um argumento de que faz parte da nossa história. Outros ainda pensam que uma ressignificação já está de bom tamanho. Em resumo, como faz para lidar com patrimônios polêmicos? Demolir uma estátua desse tipo significa apagar uma memória perversa? Isto é exercer justiça com povos que são historicamente subordinados?
Talvez eu te devolva a pergunta com outras perguntas. Patrimônios polêmicos, debater ou destruir? Porque os patrimônios, eles indicam, né, essa presença do passado no presente. Então, novamente, o que cabe a nós, professores de história, nesse debate que tu nomeou tão bem, né? Nessa polêmica que envolve os patrimônios incômodos, né? Destruí-los, fazer intervenções para mostrar que não é uma memória só do opressor, retirá-los, colocá-los nos museus. Bom, mas os museus são depósitos desses monumentos incômodos. Então, acho que a minha pergunta é: destruir ou debater? Retirar ou debater? Fazer uma intervenção ou debater? Discuti-los? Porque, veja, eu estou falando sempre do lugar de professora de história, né? Para professores de história. Debater o monumento dos garimpeiros significa o quê? Do ponto de vista da aula de história, é certamente compreender as diferentes camadas de tempo que implicam esse monumento, né? Então, qual é o tempo da ação? Por exemplo, o tempo dos garimpeiros em Roraima. E debater isso, discutir isso, construir isso. Bom, como que o garimpo se instituiu aqui? Quais as condições de vida dos garimpeiros? Então, tem essa camada de tempo que é quando eu olho para um monumento, que é o tempo da ação e que vai se modificando. Qual é a situação dos garimpeiros hoje e dos garimpos hoje em relação a toda essa questão com os Yanomami? Ainda estou no tempo da ação. Segunda camada de tempo, o tempo da celebração. Por que erguer um monumento em praça pública para homenagear os garimpeiros? Quem decide? Quem escolheu? Quem é o artista que fez? Como é que surge o projeto? O que sintetiza este monumento? O que ele nos diz? Este monumento, que ano ele foi erguido? O que estava acontecendo em Roraima naquele momento? Porque a memória é esse trabalho a partir do presente, né? Então, esse tempo da celebração, por que num determinado momento se decide dar visibilidade para esse grupo? E o outro tempo seria o tempo da manifestação. Quais são as apropriações que são feitas em relação a esse monumento? Quais são os usos? Então, tem uma manifestação aqui. Quem se reúne perto deste monumento? Quem não se reúne próximo desse monumento? Como, a partir do monumento, eu consigo discutir este tema que eu entendo que é sensível aqui, da relação entre os garimpos, os garimpeiros e as terras indígenas e os grupos indígenas? São dois sujeitos, são dois grupos, que é um tema sensível. Sim, se a gente for pensar nas condições de vida dos garimpeiros, mas se eu for pensar e que dentro da sala de aula tu tem o filho do garimpeiro, e tu tem o filho do indígena, ou tu tem o indígena, tu tem todos eles ali contigo. Então isso se torna uma questão sensível para ser resolvida, para ser, não resolvida, mas para ser refletida, para ser acolhida, para ser pensada. É polêmico? É polêmico. Se não fosse, nós já teríamos uma resposta. O que fazer com esses monumentos incômodos? Eu prefiro colocar, enquanto educador, com as ferramentas que a história nos oferece. Que cabe à história em relação às memórias. É preservá-las? É substituí-las? Ou é discutir? Então eu ainda fico com a discussão deste monumento do garimpeiro, nessas diferentes camadas de tempo, que ele seja trazido para a sala de aula, discutido, sem aquele dualismo também, né? Mas que os estudantes possam compreender essa disputa de memórias,
essa demarcação de território. Dificilmente vocês vão ver os indígenas se reunindo em torno desse monumento para uma manifestação, né? Então vamos tentar compreender essa. Para mim, o monumento ele sintetiza essa discussão. E a gente poderia também pensar: precisamos de monumento, né? Precisamos de monumento. O que representa um monumento, né? É algo que eu coloco no espaço público para ser lembrado. Embora a gente sabe quantos monumentos estão aí, só quem lembra deles são os passarinhos, as pombas que vão lá sentar, né? Então, eu acho que é isso, assim, é discussão. A aula de história não é para trazer uma resposta, uma verdade. E os patrimônios incômodos, quanto mais a gente discuti-los, mais a gente vai quebrar com essas verdades, né? Por exemplo, nós em relação ao patrimônio, a gente tem muito essa discussão de que é importante conhecer para preservar. Essa é um chavão dentro da educação patrimonial, né? Eu preciso fazer educação patrimonial porque quanto mais se conhece, mais se preserva. Quanto mais se conhece quem foram os bandeirantes, mais a gente quer destruir os monumentos. Então, essa máxima não é verdadeira. Oi, professora, boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no nosso estado. Espero que a senhora goste. Eu me chamo Karen. E a minha pergunta, ela é baseada um pouco no último texto que a gente estudou da senhora, que é sobre educação, patrimônio cultural e relações étnico-raciais. Nesse texto cita que cada griot deveria ser tombado como patrimônio. E eu achei muito interessante essa fala e me fez pensar um pouco sobre as questões que envolvem a oralidade das culturas africanas, das culturas indígenas, e sobre o material que é produzido a partir dessa oralidade. Se o que nós consideramos como patrimônio é a oralidade em si ou os materiais que são produzidos a partir dela, como poemas, romances, e como que a gente mantém o valor da oralidade através da escrita, que foi algo imposto pela colonização desses povos, né? Então, queria saber se é possível manter o sentido da oralidade nesses materiais, digamos que escritos, físicos. É complexo, né? Então, acho que tem essa frase, né, do griot também implica pensar que o patrimônio não são só os bens materiais, né, ou os saberes, os fazeres, as celebrações, as expressões culturais. Mas a gente tem discutido na área de ensino de história, lá na Faculdade de Educação, nos estágios, a gente tem discutido muito as pessoas como patrimônio. Então, pensar essas memórias, essas histórias, esses guardiões de memória, né, que são os griots. Então, esse reconhecimento, porque as sociedades que têm toda uma cultura baseada na oralidade, os mais velhos, eles têm um lugar de reconhecimento muito grande nessas sociedades. Então, essa oralidade, eu acho que ela tem muito a nos ensinar. E a discussão de patrimônio, ela permite que a gente compreenda um pouco mais. Nós precisamos muito aprender mais com a oralidade, né? Por quê? Porque a oralidade, ela nos coloca na escuta, é falar e é escutar, estabelece essa relação, né? E eu acho que a gente precisa aprender a escutar, né? Escutar o outro enquanto um legítimo outro, né? Essa coisa de se colocar na roda, né, também. E a oralidade, ela traz muito a ancestralidade também. Então, é saber que o que eu sou tem a ver com todos os que vieram antes de mim. E isso é uma aprendizagem que é muito importante para nós, né? E o patrimônio nos aproxima desses dois conceitos, né? A oralidade e a ancestralidade. Então, trazer essa oralidade para a sala de aula, escutar esses griots, pensá-los como guardiões de uma memória, né?
Acho que isto é parte de uma educação que faz a crítica à colonialidade. Uma educação que é crítica, uma educação que é transgressora, uma educação que tenta trabalhar a partir das relações, né? Então, o patrimônio, nessa perspectiva, ele coloca a relação patrimonial como uma perspectiva que pode ser considerada, né? Porque as pessoas como patrimônio. Então, a oralidade e a ancestralidade como um fundamento. Boa tarde, meu nome é Rebeca e vem a pergunta agora. Em um país colonizado como o nosso, há patrimônios dedicados a colonizadores que mataram diretamente ou indiretamente povos com etnia diferente dos brancos europeus. Como isso influencia uma sociedade e como devemos ensinar os alunos a ter um olhar mais crítico sobre esse assunto? O Edivan, que não pode estar aqui hoje, a pergunta dele é nesse mesmo sentido, que é: quais as dificuldades encontradas no ensino patrimonial? Eu retomo, né, o que eu coloquei anteriormente, assim, da importância da discussão desses patrimônios incômodos, porque, vejam, eles representam, e se eles são incômodos, eles representam a presença do passado no presente, né? Então, discutir é discutir esse passado que não passa, né? Esse passado que incomoda, que está presente ali. E discutir é importante porque evidencia as condições de vida desses grupos que foram oprimidos e que estão ali naquela relação com esse patrimônio que está representando um opressor, né? Então eu voltaria a pensar no monumento dos garimpeiros, para retomar a tua pergunta, né? Porque assim, se a discussão do monumento aos garimpeiros ela evidenciar as condições de vida dos Yanomami, tem uma potência muito forte no debate desse monumento. Se a discussão desse monumento evidenciar as condições de vida dos garimpeiros, tem uma potência muito grande nesse monumento para a discussão. Então, acho que esse é um debate que está posto aí publicamente. O que fazer com esses patrimônios que representam a opressão, que representam o período colonial, esse colonizador, e que não é um passado que está lá no passado, né? A gente tem aí todos os desdobramentos e é necessário que todo esse trabalho com os patrimônios ele traga a crítica à colonização, né? Então, a crítica à colonialidade como fundamento do trabalho com esses patrimônios, né? E eu acho muito potente, porque envolve toda a sociedade, né, nesse debate, porque a circulação dessas intervenções, das manifestações nestes patrimônios, isso circula muito, as pessoas começam a se perguntar, tá, mas quem foi o Borba Gato? Por que colocaram fogo na estátua do Borba Gato? Por que picharam o monumento aos bandeirantes, né? Então, os movimentos sociais fazem uma intervenção, essa intervenção, ela circula nas redes e isso amplia o debate. Então, essa é uma potência, né, dessas intervenções. E, de novo, eu acho que é cada vez mais ampliar o debate e precisa uma ação, sim, conjunta dos movimentos sociais, do poder público, da sociedade civil organizada em relação ao que fazer. Porque ele é incômodo, sim, é incômodo saber que esse monumento representa um torturador, né? E esse monumento está ali em praça pública, então algo tem que ser feito, sim, porque a discussão sem uma intervenção, sem uma ação, ela vai perdendo a sua potência. Ela tem uma potência, mas ela, né? Então algo precisa ser feito, mas essa decisão ela precisa ser debatida, ela precisa ser uma decisão dessas diferentes instâncias da sociedade. Professora Carmen, tem sido desafiador trabalhar a educação patrimonial na sala de aula de educação básica,
principalmente pelo fato que os alunos entendem como patrimônio aquilo que é institucionalizado, né? Através de pesquisa prévia, a gente conseguiu identificar, então toda vez que a gente fala de patrimônio ou pergunta, né, o que eles entendem como patrimônio, eles trazem os monumentos que são institucionalizados, né, a arquitetura, enfim, tudo aquilo que é tombado ou que tem alguma, aqui na nossa cidade principalmente, né, a gente tem muito centrado os patrimônios ali na parte central da cidade mesmo. Então, assim, eles associam muito com aquilo, eles não conseguem perceber patrimônio ao redor deles. No caso, a gente está falando de um bairro periférico, né, onde a realidade é outra, e muitos alunos também, a gente percebeu que eles não conhecem patrimônio, porque na ideia deles patrimônio é só aquilo que está lá distante, então eles não têm como acessar esse patrimônio, por mais que a nossa cidade seja pequena, por mais que essa questão da locomoção também seja um pouco mais facilitada, mas eles não têm como fazer esse deslocamento. Então, assim, essa é uma dificuldade para você trabalhar. E aí, a minha pergunta está direcionada ao seguinte, né? Como levar essa questão para dentro da sala de aula e fazer com que os alunos, eles consigam compreender e perceber que o patrimônio vai muito além do que aquilo que é institucionalizado, que o patrimônio muitas vezes... e aqui eu vou trazer uma fala que eu vi no vídeo da professora Cristina Meneghello, que ela fala que patrimônio é aquilo que tem sentido, né, para a pessoa, né? E às vezes aquilo que tem sentido para a pessoa não é basicamente o que está institucionalizado. E um exemplo disso, os patrimônios institucionalizados, que eles estão muito mais voltados para a questão do colonizador, né, e silencia quem de fato quer ser representado, quer estar ali também e não está. Então, assim, trazer essa percepção para a sala de aula, fazer com que os alunos compreendam essa questão, de que forma a senhora poderia estar tratando, auxiliando, de como que isso poderia estar acontecendo em sala de aula, como que a senhora orienta os seus professores em formação a estar fazendo isso, esse trabalho em sala de aula. Eu acho que primeiro compreender como se institui no Brasil, né, o conceito de patrimônio, as políticas de preservação, e elas estão muito assentadas no histórico e cultural, né, como se algumas coisas fossem históricas, outras não, como se partes da cidade fosse histórica, o centro histórico. Bom, toda parte da cidade está acontecendo história o tempo todo, né? Então, acho que tem uma marca muito forte na construção da ideia de patrimônio no Brasil, de associar aos grandes momentos da história nacional e ao arquitetônico, né, a pedra e cal. Assim. Então, acho que tem isso que precisa ser desconstruído. Então, quando tu pergunta para os estudantes, né, e eu vivencio isso diariamente na sala de aula, né, na formação de professores, o que é patrimônio para ti? Bom, aí vem já de imediato o que está consolidado com aqueles grandes, o museu muito imponente, grandes celebrações, são as fortalezas, são aquilo que desde a década de 30 foi se consolidando como patrimônio no Brasil. Mas eu acho que aí, se a gente entende que precisamos superar um pouco essa ideia do patrimônio como herança, né? Do patrimônio como material, do patrimônio como aquilo que está consagrado pelas políticas públicas, a gente também precisa mudar as nossas estratégias, né? Então eu costumo perguntar, uma sugestão que eu sempre faço, né? Eu não pergunto o que é patrimônio, mas assim, por exemplo, daqui 100 anos, o que tu gostaria que se mantivesse aqui em Roraima para que outras pessoas, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, pudessem usufruir, pudessem ver, pudessem fazer, pudessem visitar, pudessem comer, pudessem ouvir, né? E aí começam a emergir algumas coisas que têm sentido. Porque como é que a gente cria uma estratégia para que os estudantes falem não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tem significado para eles, já que o entendimento do patrimônio é o que tem significado para a pessoa. E aí é sair desse patrimônio como herança, focado no passado, e então pensar o patrimônio como referência cultural assentado no presente, né? A referência cultural é o que é uma referência
que diz é significativo para esse grupo, para esse estudante, para essa escola. Então é uma referência para aquela comunidade, tem sentido para aquele grupo, e como fazer essa escuta. É essa escuta que nós precisamos talvez rever a forma como nós estamos fazendo, porque de forma que a pergunta não induza a resposta daquilo que é reconhecido já, que é consagrado já como patrimônio. Outra forma, Clecimar, seria, por exemplo, convidar os alunos a imaginar que eles vão receber alguém que nunca esteve em Roraima, né? Eu aqui, né? E fazer as perguntas para esse recém-chegado. Não, esse recém-chegado, ele vai perguntar para os alunos: o que eu não posso deixar de fazer em Roraima? O que eu não posso deixar de comer? Onde eu não posso deixar de ir em Roraima? Quando eles indicam essas respostas para esse recém-chegado, ali tu tens o que tem sentido para eles. Qual é o lugar significativo, qual é a comida que é referência, os acontecimentos que são marcantes e que têm sentido, aí emerge o que tem significado, né? E depois é muito interessante a gente fazer um inventário destas respostas e olhar para o calendário das atividades culturais do município e ver qual é o lugar destes eventos, dessas comidas, destes eventos, nos eventos, né, no calendário de eventos da prefeitura, no caso, né, do estado. Então, é outra estratégia que pode fazer para emergir esses sentidos de patrimônio que fogem do consagrado. Prazer, João Paulo. A minha pergunta ela remete mais um conceito pessoal, né? A gente sabe que em alguns locais do Brasil, o Brasil ainda tem uma visão estereotipada um pouco da Amazônia. As piadas com Acre, as classificações daqui com Roraima, que aqui, enfim. Dito isso, um ponto que me incomoda, que até foi uma treta que eu tive na internet, foi que não existe centros de pesquisas historiográficas da nossa região. Muitos desses institutos vêm do Sudeste e Sul. Então, existem algumas universidades que estão se mobilizando para começar a batalhar nesse discurso de termos um centro de pesquisa historiográfica do Norte, que remete à nossa história regional, né? História regional, historiografia regional, nossos patrimônios, etc. Dito isto, eu pergunto quais os desafios atuais para o historiador e o professor na elaboração de novas metodologias de ensino, visando fortalecer e enraizar o ensino de história da Amazônia, e como levar essa percepção às demais regiões do país. Obrigado. Bom, é uma pergunta desafiadora, né? Porque eu estou aqui recém-chegada. Mas eu te diria que não é diferente da situação que nós temos no Rio Grande do Sul, né? Porque a história, o ensino de história, o campo do ensino de história, ele está assentado numa narrativa que é o centro do país, é o eixo Rio, São Paulo, Minas, um pouco, né? Que constrói essa narrativa desse campo, porque esse campo tem os pesquisadores, né? Tem as pesquisas, os fóruns de discussão, as revistas, os canais de socialização dessas pesquisas, e onde estão esses elementos, né, que compõem esse campo. Então tu vai localizá-los muito mais no eixo, no sudeste do país. Então
a situação de invisibilidade do norte e do sul é muito semelhante, né? De uma história do Rio Grande do Sul, de uma história da Amazônia, enquanto pesquisas sobre o ensino, né? Então, como que o norte e o sul comparecem nas pesquisas no campo do ensino de história, né? Então, acho que existe aí um desafio para nós, existe uma lacuna. A narrativa que se constituiu e que do campo, que traz as mulheres como construtoras deste campo, um campo de lutas para se colocar frente à história, né, ao campo da história e da educação. Então ele fica entre uns dizem que é fronteiras, né, mas eu diria que é um campo de experiência entre esses dois campos, a educação e a história. Mas, então, esse é o nosso desafio. Será que, porque os anos 80 são estas mulheres, são um campo de luta, ok, é muito importante, tem um espaço, mas nós vamos continuar reforçando no campo de pesquisas do ensino de história uma história do ensino de história que está centrada no que acontece no centro do país, ou nós vamos ampliar essa narrativa sobre que campo é esse e tentar fazê-lo o mais diverso possível. Então, e eu desafio muito os meus alunos no mestrado profissional em ensino de história, no sentido de, bom, por que estas referências somente, que estão assentadas em pesquisas do Sudeste? E aqui, o que estava acontecendo enquanto estava acontecendo tudo isso lá? Né? Então, acho que a gente precisa dialogar com outros campos, porque, por exemplo, a história da educação, eles já foram muito além e conseguem nos inspirar, e nós podemos nos alimentar com as pesquisas da história da educação para tentar ampliar um pouco as pesquisas sobre o campo do ensino de história, para a gente não ficar restrito somente ao que está acontecendo no centro do país, né? Eu acho que é um desafio muito grande que a gente precisa assumir. Então, nas pesquisas de vocês, quando vocês vão trazer o campo do ensino, é sempre anos 80, né? Não vou nomear aqui os pesquisadores, mas são sempre aqueles mesmos pesquisadores, ou eu vou procurar aqui alguma dissertação, alguma tese, né, na história da educação, que traz um pouco dessa escola dos anos 80, dessa aula de história, destes materiais didáticos que eram produzidos. Isso está escrito, já existem. Então essa narrativa ela precisa ser tensionada, essa narrativa ela precisa ser ampliada, né? Que é a mesma coisa que se fala em relação à história do Brasil, né? Que é uma história do Sudeste travestida de história do Brasil. Então no campo do ensino de história isso aí se reproduz. Então, passando para agradecer, primeiramente, né, a professora Carmen Gil, obrigada pela disponibilidade, espero que tenha gostado de estar no nosso estado, espero que a gente tenha lhe recebido de braços abertos, que a senhora tenha se sentido acolhida e espero que a senhora retorne mais vezes, né, a gente sabe que não é fácil, não é assim tão simples, mas as portas estão abertas. Roraima essa imensidão de diversidades, assim como o restante do país, e agradecer imensamente pelas contribuições. Esse material com certeza é riquíssimo, servirá de base não só para o nosso projeto, mas eu acredito que para o ensino de história aqui no nosso estado e para o crescimento, né, intelectual, profissional desses meninos que estão iniciando aí a carreira, e com certeza o empenho deles fez com que acontecesse essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, que é importantíssimo. Agradecer e agradecer, professora. Eu que agradeço. A Roraima é puro afeto. Vocês são muito, muito, muito afeto.
Eu fui aqui, eu me senti acolhida demais, respeitada. Eu quero agradecer esse carinho muito grande de vocês e poder estar aqui, conhecer um pouco mais, né, da história, das experiências de vocês. Visitei outras escolas hoje, pude conhecer um pouco da docência aqui em Roraima e também do trabalho no PIBID, né? É lindo o trabalho que vocês estão fazendo, com toda essa discussão de patrimônio, com uma visibilidade assim para esses saberes, né? Para essa conexão que a gente sente muito forte, essa conexão com a terra, né? É muito forte essa conexão com a terra. Compreender um pouco, se aproximar um pouco desta ancestralidade indígena aqui, é uma experiência que a gente se emociona muito, muito, né? E dizer também que escola é espaço dos professores, das professoras, dos estudantes, dos acadêmicos, é um espaço de pais, é um espaço de mães, é um espaço das crianças, é um espaço dos servidores, da merendeira, é um espaço destas pessoas, não é espaço de militar.